Olá, terça-feira, 3 de março. A gente continua a série de entrevistas com os novos secretários municipais. Hoje vamos receber o titular da administração, Luiz Célio Busseroni. Você vai ver também que Bauru já vive uma epidemia de dengue. Cidade registra perto de 500 casos da doença e a situação pode piorar. Metade das casas vistoriadas pela divisão ambiental tem potencial para desenvolver criadouros do mosquito. Está aberta a temporada do Imposto de Renda 2015. Receita Federal espera 230 mil declarações aqui na região de Bauru. Bauru já vive uma epidemia de dengue. Só hoje foram confirmados mais 91 casos. Desde o início do ano, são 470 pessoas infectadas. O número supera o total registrado ao longo de todo o ano passado. E a situação pode piorar, pois o índice de infestação nas casas é 3 vezes maior que o considerado adequado pelo Ministério da Saúde. É a própria população que sofre com o problema. Os sintomas já são bastante conhecidos. Logo que começou a ter febre, dor de cabeça e manchas na pele, Arthur procurou atendimento médico. O diagnóstico apontou que ele é mais uma das vítimas da dengue na cidade. É uma doença muito chata, né? E muito perigosa, porque eu dormi bem e no outro dia acordei mal. Então, não tem como a gente saber aonde que foi pego, né? Tanto que ela tem um período depois da picada para começar os sintomas. Então, rastrear é até mais difícil, né? Apesar de sempre ter tido cuidado em casa para não deixar água acumulada, Arthur não conseguiu evitar a doença. O bairro dele, o Jardim Redentor, é um dos que tem o maior número de casos, junto com o Núcleo Geisel, Vila Cardia e Parque Jaraguá. Eu acho que assim como no meu bairro e no resto das cidades, né, falta uma conscientização pública, né, de cada morador, cada habitante, imaginar que se ele fizer a parte dele, é possível a gente acabar com essa doença, né? Hoje, a situação da cidade exige atenção. A diretora da Vigilância Epidemiológica explica que, depois de avaliar as incidências média e máxima da doença nos últimos 10 anos no município, já é possível dizer que Bauru vive uma epidemia de dengue, como nos anos de 2007, 2011 e 2013. Já ultrapassamos em muito o número de casos. Isso tem se permanecido durante semanas. E está ocorrendo também em todo o município. Por isso, epidemia, senão seria um surto se fosse um local só. Por esse motivo, é indispensável que a população se mobilize para eliminar os focos do mosquito. Durante o período de 1º de janeiro a 18 de fevereiro, 9.283 residências foram visitadas na cidade. Desse total, 252 tinham criadouros com larvas. E os principais focos do mosquito ainda são os pratinhos de planta com água parada. As nossas orientações, elas são para que realmente a pessoa ela tome os cuidados diários ali, quando ela for colocar água no pratinho da planta, não deixar acumular, se possível tirar esse prato, deixar o vaso livre, ou até mesmo estar furando esse prato para que aquela água ela escoe e não fique parada ali muito tempo. Mas algumas plantas ainda merecem atenção especial. É o caso da bromélia. Quem tem essa espécie em casa precisa adotar um cuidado extra na hora de molhá-la. A bromélia, ela naturalmente, ela acumula água, né? Você pode ver no copinho que ela tem aqui. Algumas espécies necessitam dessa água no copo. E o correto é a gente fazer uma vez por semana, pelo menos, com um jato forte de água em todos os copos, trocando essa água com força. E aí você não vai ter problema com essa bromélia. Depois é preciso retirar essa água? O excesso sim, né? Que fica no vaso. Como se não bastasse o número de residências com criadouros com larvas, as equipes da Divisão Ambiental identificaram ainda um outro dado bastante alarmante. 50% dos imóveis vistoriados tinham objetos que poderiam se tornar criadouros do mosquito. Que a única forma da gente tentar parar a cadeia de transmissão é entrando num ciclo de transmissão dessa doença. Ou seja,
Nós temos pessoas suscetíveis a adquirir, nós temos o mosquito e o vírus circulando. Logo, nós vamos ter a transmissão dessa doença. Nesse tripé, a única coisa que a gente consegue agir de imediato é reduzindo a infestação desse mosquito através do controle dos criadouros. Muita gente se pergunta se as nebulizações não teriam que ser intensificadas na cidade. Mas o agente de saneamento alerta que elas só podem ser feitas nas áreas de transmissão e ainda assim, sozinhas, não são suficientes. O inseticida ele só vai atingir quem? O mosquito adulto. Mas as formas imaturas do mosquito não vão ser atingidas, né? Que são a larva, que é o criadouro que está ali. Então, a nebulização, ela surte um efeito na região onde ela é aplicada, ela surte, mas ela não vai resolver 100% do problema. O que vai resolver o problema realmente é a ausência de criadouros. No fim de semana, em visita à cidade de Bauru, o governador Geraldo Alckmin disse que a Secretaria de Estado da Saúde vem trabalhando com os municípios, mas reforçou que o papel da população é fundamental no combate à doença. Só tem um caminho, é combater o mosquito. Essa é uma tarefa das prefeituras que nós apoiamos através da SUSEM. Vai melhorar porque a dengue se prolifera mais no verão e com muita chuva e umidade. Agora vai entrar o outono, depois o inverno, deve cair. Mas nós não devemos esmorecer, porque é exatamente nesse período que dá para combater ainda mais o mosquito. O cuidado com possíveis focos do mosquito precisa mesmo ser constante. A chuva até deu uma trégua nos últimos dias, mas podemos ter pancadas a qualquer momento. Veja os detalhes na previsão. As altas temperaturas somadas à umidade do ar elevada provocam chuvas em pontos isolados do estado. Agora elas se concentram na região norte. Essa tendência se mantém amanhã. Em Bauru há uma pequena chance de termos uma chuva rápida e intensa hoje ainda e amanhã também. Agora a umidade do ar é de 45%. Os ventos sopram a apenas 5 km por hora. Hoje a mínima foi de 20 graus e a máxima de 32. Amanhã os termômetros devem variar de novo entre 20 e 32 graus. A situação do aterro sanitário de Bauru continua em discussão. Nesta terça-feira, a CETESB concedeu mais 2 meses de uso para o local. Uma reunião realizada na sede da companhia em São Paulo, envolvendo o prefeito Rodrigo Agostinho e o presidente da CETESB, Otávio Cano, definiu esse novo prazo. De acordo com a assessoria de imprensa da Endurbe, empresa responsável pela administração do aterro de Bauru, até o final do novo prazo, a empresa deverá apresentar documentação que comprove a existência de condições técnicas para o funcionamento do lugar. A instabilidade do aterro é apontada pela CETESB como uma das maiores preocupações. A sessão da Câmara de ontem teve protestos. O motivo foi a suspensão desde o começo deste ano do pagamento de vale-compra aos servidores municipais inativos. Dezenas de servidores aposentados e pensionistas lotaram o plenário. Com faixas e cartazes, eles pediram o apoio dos vereadores para voltarem a receber os R$ 285 de vale. A ação pedindo a suspensão do vale-compra foi impetrada pelo próprio município, com base em decisão do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a concessão de qualquer benefício a aposentados, além do salário. Quem também esteve na sessão de ontem foi o prefeito Rodrigo Agostinho. Ele conversou com os vereadores sobre os vetos que fez a lei que regulamenta o estudo de impacto de vizinhança. Outro tema em discussão foi a necessidade de um novo projeto para regulamentar os corredores comerciais da cidade. O Tribunal de Justiça julgou inconstitucional as leis que, a partir de 1993, criaram corredores comerciais e de serviços em bairros residenciais. Os vereadores denunciaram que empresas já instaladas em Bauru não estão conseguindo renovar os alvarás de funcionamento. Após a reunião, o prefeito se comprometeu a enviar um novo texto sobre esse assunto até o fim desta semana. Da pauta de votações, o projeto que estabelece percentuais mínimos de cargos em comissão na Prefeitura foi retirado da votação. A proposta que proíbe o uso de fogos de artifício de categoria C e D foi sobrestada. Já a análise dos vetos apresentados pelo prefeito Rodrigo Agostinho, a Lei de Estudo de Impacto de Vizinhança no município, foi adiada. Depois do intervalo, o assunto é imposto de renda. Você vai saber quais são as novidades para a declaração deste ano. É daqui a pouco, voltamos já já.
Chegou a hora de acertar as contas com o leão. A Receita Federal deu início nesta semana ao prazo de envio das declarações do imposto de renda. Quem entrega primeiro recebe a restituição mais cedo. Recomendou às vezes, senhor. Acertar as contas com o leão não é novidade para José. Mesmo com mais de 40 anos fazendo a declaração do imposto de renda, o dono desta padaria ainda acha o processo complicado. O que o senhor acha mais complicado da declaração? Eu acredito que tudo, hein? É tudo. É o que põe, o que desconta, o que você declara, o que ganhou. Para mim é tudo dificuldade, porque eu nunca aprofundei no assunto, né? Todo início de ano, ele e o filho reúnem os rendimentos que serão declarados e comprovantes dos gastos que podem ser descontados. Para facilitar o trabalho, um escritório de contabilidade é quem elabora as declarações da família. Como o escritório já faz toda a contabilidade, eles pedem o que precisam, os comprovantes, a gente só reúne o que eles precisam e repassam para eles. Eles já fazem todo o resto. Neste escritório de contabilidade, o movimento nesse período aumenta de forma considerável. Nesse período agora de março e abril, a rotina do escritório se torna um pouco mais alterada, certo? Para um volume maior de pessoas que circulam dentro do escritório, que são basicamente todas as pessoas que têm que fazer a declaração de imposto de renda e o acerto com o leão. Neste ano, a Receita Federal espera receber mais de 27 milhões de declarações. Elas são obrigatórias para quem teve, em 2014, rendimentos tributáveis acima de R$ 26.816,55. Na declaração, o contribuinte pode abater gastos com dependentes, educação, empregados domésticos e previdência privada. Cada categoria tem um limite de desconto, menos os custos com saúde, que podem ser abatidos integralmente. Na região de Bauru, cerca de 231 mil declarações devem ser enviadas. No site da Receita, os contribuintes podem fazer o download dos programas para fazer a declaração. Uma novidade é que neste ano elas podem ser salvas online, facilitando o processo. Ele vai começar a preencher sua declaração e, ao invés de salvar no seu computador, ele vai salvar nos sistemas da Receita Federal. Isso possibilita ele retornar ao preenchimento, à continuidade do preenchimento da declaração em outro equipamento. Ele pode fazer isso, começar na sua casa, continuar no escritório, no tablet, no smartphone. Então, isso possibilita dar mais mobilidade ao contribuinte para preencher a sua declaração. O prazo da Receita vai até o dia 30 de abril. Quem fizer a declaração primeiro tem prioridade na restituição do imposto. A Receita Federal ela adota a sistemática de que os idosos deverão receber primeiro e, por consequente, uma ordem cronológica da entrega da declaração. Então, quem entregar primeiro a declaração provavelmente deverá receber, caso tenha a restituição. É preciso cuidado na hora de preencher para evitar cair na malha fina. Faça isso de uma forma tranquila. Nós sempre pedimos que as pessoas não deixem para o último dia, mas também não precisa atropelar no início, né, e querer fazer rápido. Então, fazer com tranquilidade, dar uma verificada antes de transmitir se está tudo correto e aí sim transmite. Agora, uma oportunidade na área cultural. A Companhia Estável de Dança, mantida pela Secretaria Municipal de Cultura, está com inscrições abertas para a seleção de novos bailarinos. As inscrições vão até o dia 6 de março. São oferecidas 6 vagas para bailarinos, homens e mulheres. Os selecionados vão receber bolsa de R$ 488 e passam a compor o elenco da companhia. E sobre isso eu converso com o Sivaldo Camargo, que é o coordenador da companhia. Sivaldo, como que vai funcionar esse processo de inscrições? Bom, a companhia ela recebe bailarinos com idade entre 14 e 21 anos e que tenham 6 anos de balé clássico no mínimo para poder integrar o elenco da companhia. E como que os interessados devem se inscrever? Olha, aqui no Centro Cultural, né, na Nações Unidas, quadra 8, no Teatro Municipal, no horário comercial. Aqui os interessados podem vir para cá e aí nós passamos todas as informações. Quais outros pré-requisitos, além dessa experiência que você mencionou? Ter os 6 anos de experiência e a idade entre 14 e 21 anos. Né? E a audição acontece no dia 7 de março e é realizada por profissionais que moram fora da cidade de Bauru.
Muito obrigado pelas suas informações. Portanto, interessados em se inscrever, comparecer ao Centro Cultural, Avenida Nações Unidas, 89, Centro de Bauru. E mais informações pelo telefone 3235-1193. Tárcio De Lucas para o Nesp Notícias. Depois do intervalo, vamos conversar com o secretário municipal de administração, Luiz Célio Busseroni. É daqui a pouco, continue com a gente. Nesta semana, nós conversamos com os novos secretários municipais de Bauru para saber quais serão as prioridades de cada pasta a partir de agora. Hoje vamos receber o titular da administração, que assumiu o cargo em novembro do ano passado, no lugar de Richard Vendramini. A gente conversa então com o secretário Luiz Célio Busseroni. Secretário, muito obrigada por sua participação aqui no Nesp Notícias. Muito obrigado pela gentileza do convite. Uma das atribuições da sua secretaria é preparar as licitações do município. Eu queria saber, secretário, por que algumas demoram tanto, como é o caso da licitação da estação de tratamento de esgoto, a ET Vargem Limpa? É que cada licitação tem as suas peculiaridades e seus prazos legais a serem cumpridos. Por exemplo, se falarmos num pregão, nós temos um prazo legal de 8 dias. Se falarmos numa licitação como esta, uma concorrência, nós temos prazos de 30 ou às vezes até de 45 dias para serem cumpridos. Esse é um aspecto que diferencia um caso de outro. A outra questão que pode surgir, e numa licitação grande como essa efetivamente acabou surgindo, é a interposição de recursos por empresas que não se conformam com decisões tomadas ao longo do processo licitatório. Esses recursos têm que ser apreciados, têm que ser concedidos prazos também às outras empresas. Tudo isso faz com que a licitação se prolongue. Em que pé está essa licitação hoje da ET Vargem Limpa? Ela já está homologada e adjudicada pelo prefeito Rodrigo Agostinho e há a previsão de que a semana que vem, ou talvez até esta semana, mas com mais certeza, a semana que vem, esse contrato deva ser assinado. É uma de suas metas, secretário, acelerar esse processo de preparação dessas licitações? A meta da Secretaria da Administração é atender o governo nas suas necessidades, com a celeridade possível, afinal de contas a lei nos impõe prazos e também observadas as normas legais. A Secretaria, a Prefeitura, aliás, está sempre muito perto do limite da margem de gastos com os funcionários, com os servidores municipais, uma margem que é imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E neste momento, os servidores municipais estão negociando a reposição salarial. E eles pedem reposição da inflação, um acumulado de perdas ao longo dos anos, algo que pode chegar em torno de 40% de aumento salarial. A Prefeitura tem condições de se aproximar desses pedidos, secretário? Conforme dados levantados pela Secretaria de Finanças, hoje nós estamos muito próximos do limite prudencial que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece. A partir daí, evidentemente, há a limitação para o atendimento a reivindicações que, ainda que justas, e que de interesse e objetivo da administração em atender numa política de valorização do servidor, por vezes esbarra no aspecto legal. Então, deve haver uma intensa negociação nesse caso. Eu acho que sim. Eu acho que há disposição da administração em atender o servidor no processo de valorização, afinal de contas, foi dentro da própria administração Rodrigo Agostinho que surgiu o plano de cargos, carreira e salários, que conferiu ao servidor um ganho importante. Mas, evidentemente, que existem as limitações impostas por um orçamento e também impostas pela norma legal. Falando ainda sobre demandas dos servidores, nós vimos aí que os servidores inativos, eles cobram o retorno do Vale Compras. Inclusive, eles estiveram na Câmara ontem, protestando. Qual a postura da Prefeitura? A intenção da Prefeitura é voltar a pagar esse Vale Compras? A questão, pelo que sei, está sendo tratada pela Secretaria dos Negócios Jurídicos da Prefeitura e pelo próprio governo. Há a intenção da administração em buscar meios legais para que esse pagamento ele venha a ser refeito, continue sendo feito. Mas ainda se busca formas legais para isso. No fim do ano passado, a Secretaria de Administração foi cobrada de um plano para reduzir os gastos da Prefeitura, principalmente por causa da queda na arrecadação. E na ocasião foram apresentadas algumas propostas de não se pagar mais a licença-prêmio dos funcionários, de reduzir o número de horas extras. Essas propostas, elas vêm sendo colocadas em prática, têm surtido efeito? Especificamente em relação às horas extras.
Ainda na semana passada houve uma reunião de secretariado, onde tivemos a oportunidade de expor aos demais secretários uma radiografia do que ocorre com as horas extras. Se bem verificarmos, na verdade nós temos hoje horas extras em percentual 2,7%, 2,8%, que é um número bastante aceitável. Mas no contingente envolvido, esse número representa por ano mais de 8 milhões de reais. É um valor significativo, portanto o prefeito Rodrigo Agostinho conclamou os secretários para que busquem otimizar as suas ações, a fim de que nós tenhamos, se possível sim, uma redução das horas extras, mas também um melhor aproveitamento dessa mão de obra, ainda assim. E tem uma meta a ser cumprida em relação à redução dessas horas extras? A meta é a necessidade de reduzir. O número é aceitável sob a forma percentual, mas bastante expressivo sob a forma numérica, porque, afinal de contas, trabalhamos sempre com um contingente de 6.100 servidores. E a Prefeitura sempre é muito cobrada da extinção de cargos comissionados. Eles terão um impacto significativo na redução desses custos? Olha, hoje a Prefeitura Municipal tem aproximadamente 6.100 servidores. Para 6.100 servidores, existem 129 cargos comissionados. Isso representa pouco mais de 1% em relação a 1,5% em relação ao total. De forma que esse número, há uma necessidade que se estabeleçam pessoas que sejam de confiança para determinadas funções, para determinadas atividades, mas se também nós formos verificar o aspecto percentual, nós chegaremos à conclusão que hoje esse número é bastante reduzido, bastante módico. Tá certo, secretário. Muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. Eu agradeço novamente a gentileza de estar aqui. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!